na última parte da minha fala, na última subparte, eu chego no século XX e eu percebo que a discussão sobre a liberdade muda de tom. O homem, na filosofia do século XX, está inscrito num espaço público. E aí quem tira a liberdade do homem não é mais a cerejeira, o trovão ou o vento, mas a sociedade. No século XX surge o conceito de espaço ou esfera pública. E esse espaço ou esfera pública, você deve entender, não é um lugar, como já foi em Atenas, na Ágora. O espaço ou esfera pública é a possibilidade de debater sobre temas discutíveis por qualquer um. Temas que podem ser conversados por qualquer um, mesmo que não se conheçam. Você sabe que nos dias de hoje, mesmo não havendo a praça pública, existe o espaço público. Porque você fala de Lula versus Serra ou Aécio. Você fala de... Eu ia falar Cruzeiro e São Paulo, mas me revira um pouco. Você fala de aviões que desaparecem no mar. Então você percebe que eu não preciso, quando eu falar que barbaridade esse negócio do avião, explicar do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque existe uma temática compartilhada de discussão. Existe uma agenda pública. Você percebe então que se você quiser se relacionar em sociedade, se você quiser existir em sociedade, você não pode escolher as suas temáticas com liberalidade. Hoje eu vou sair por aí falando de que acabou a pasta de dente em casa. Ninguém vai falar com você. Existe uma agenda pública e esta agenda pública é definida pelos meios de comunicação. A revista Veja, num outdoor, propôs: leia a Veja ou você não vai ter com quem falar. Modéstia e humildade típicas do binômio publicitário-jornalista. Mas eles têm razão. Afinal de contas, você não é livre para escolher o tema que vai discutir. Porque o tema que vai discutir tem que ser discutível pelo outro. A agenda pública definida pelos meios de comunicação me faz pensar em alguns exemplos, e tem uns que eu particularmente adoro. Um deles é a modelo Lilian Ramos. Você se lembra que a modelo Lilian Ramos apareceu no cenário nacional em épocas de governo presidencial de Itamar Franco. A modelo compareceu a uma visita protocolar no Sambódromo, desprovida da sua indumentária íntima. Este assunto por si só não é público. Aliás, de público não tem nada. Mas um fotógrafo da revista Isto É, de baixo para cima, como a situação exigia, flagrou a falta de indumentária íntima da modelo. Fotógrafo este que era, na época, meu aluno de ética no jornalismo. Tecnicamente perfeita a foto. No primeiro plano, a genitália da modelo, foto que serviria para estudos de medicina legal. No segundo plano, o Itamar Franco, que não tinha o seu ponto de vista e, portanto, sorria candidamente. No dia seguinte, sobre o que a sociedade debatia freneticamente? Sobre a revolução na República do Togo, crise no Banco Econômico, ou sobre a genitália de Lilian Ramos? A resposta é óbvia. Não há liberdade para escolher temas. Estamos condenados a um mínimo denominador comum de assuntos sobre os quais podemos e temos que interagir. O que é mais grave, senhores, é que o jornalismo não detém o monopólio da agenda pública, muito pelo contrário.
As pesquisas empíricas mostram que na cultura brasileira o produto da mídia mais agendado é a telenovela, da Globo, das 8. Não qualquer telenovela, a da Globo. Aquela que começa depois do Jornal Nacional. Portanto, de terça a domingo, o brasileiro fala mais sobre a trama de uma ficção do que sobre fatos. Na segunda-feira, a telenovela perde. Primeiro, porque no domingo não há telenovela. Segundo, porque no domingo há futebol. Além da telenovela, eu gostaria de trazer aqui à baila o caso do Big Brother Brasil. Porque a discussão sobre liberdade, ela não está mais na mão de metafísicos tipo Kant, Hume, Nietzsche, Descartes, Platão. Ela está na mão de pessoas que estudam concretamente a vida em sociedade. Pessoas que estudam a influência do coletivo sobre o comportamento individual. Quem hoje tem a legitimidade verdadeira para tratar da liberdade é um cientista que atende pelo nome de psicólogo social. Esta é a verdade. É este que mostra os limites da deliberação moral no seio da pressão do coletivo. Eu estava numa feira perto de casa, eu moro do lado do estádio do Pacaembu. Lá onde costuma jogar os representantes do Império do Mal. Eu estava numa feira que fica na frente desse estádio, onde eu moro, comprando tomates. Era domingo, era janeiro. Mês em que não se faz nada na universidade. Por isso eu comprava tomates para fazer molho, imagine você. Quando eu apalpava os tomates, uma senhora me cutucou, incomodativamente. Eu olhei, era uma senhora de estatura desprezível, e ela me perguntou: o senhor viu ontem? Ponto de interrogação. Se fosse um dia normal, eu diria: não tenho tempo para perder com a senhora. Como era férias, eu percebi que esta senhora se imortalizaria nas minhas aulas. Porque o senhor viu ontem é a própria ideia do espaço público. Não só ela acreditava que eu sabia do que ela estava falando, como ela não deu nenhum indicativo do que era. O senhor viu ontem? Eu então resolvi arriscar e disse: vi. Quem sabe no decorrer do diálogo eu descobriria. Então ela disse: que barbaridade, não? Eu falei: ah, senhor, eu não sei onde nós vamos parar. Pois é, e ninguém diria, ela disse. Olha, eu não diria mesmo. Nem me passou pela cabeça. A conversa foi, a conversa veio. O japonês, vendedor de tomates, nos contemplava desconfiadíssimo. O olho mais fechado do que de hábito. Até que eu capitulei. E confessei a minha ignorância. Eu não sei do que a senhora está falando. E ela então me disse: do Tirso, ué. O Tirso era uma personagem do Big Brother da época. E eu disse: ah, o Tirso. Aí então me interessou muito mais. Do Tirso. Em outras palavras, essa senhora achava uma obviedade que eu soubesse que o que estava passando pela cabeça dela era o Tirso. O que tem o Tirso? Você não viu? Eu falei: não. Você disse que tinha visto. Eu falei: eu vi uma porrada de coisa ontem, mas o Tirso eu não vi. Então, o Tirso ficou 24 horas sem escovar os dentes, o Bial mostrou. Não diga, não sei onde nós vamos parar, é verdade.
O que estava acontecendo ali, meus amigos? Para quem quer falar de liberdade, não é? Eu estava tendo que conversar com essa senhora sobre os hábitos de escovação dentária do Tirso. Eu pergunto, quem é o Tirso? Ninguém. Fazendo o que na casa? Por definição, nada. Ninguém fazendo nada na televisão é objeto da agenda pública. Mas não é um objeto qualquer. É um tema político por excelência. Porque político é o que interessa a toda a polis. Você poderá perguntar, o senhor está forçando. Eu? 60 milhões de telefonemas no paredão? Telefonemas facultativos e pagos. Preciso dizer mais alguma coisa? A vitória de Lula se torna menor diante do paredão entre alemão e a alemoa, lá eu não lembro o nome dela. Você percebe então que estar a par das ocorrências do Big Brother acaba se tornando condição da existência em sociedade em certos universos. Naturalmente que você já percebeu que não é sobre qualquer tema que você pode falar. Naturalmente você já percebeu que para interagir em sociedade é preciso compartilhar temas que não é você que define. Naturalmente você já percebeu que a liberdade para existir em sociedade não é muito grande. Mas além dos temas, existe para que o espaço público possa acontecer, além dos temas e da agenda pública, temos que falar na opinião pública. Alguns apressados definem opinião pública como sendo a somatória das opiniões individuais. E assim, no jornal que você compra amanhã, terá sempre 34% dos mineiros acha isso, 42% dos paulistas acha aquilo e assim por diante. Mas, naturalmente, uma análise um pouquinho melhor nos permite concluir que a opinião pública não é o simples resultado de livres opiniões individualmente manifestas. Mas a opinião pública é causa determinante das opiniões individuais, vem antes. Como que a opinião pública pode vir antes das opiniões individuais? Pela mesma razão que Durkheim nos propõe, Durkheim, pai fundador da sociologia, filósofo mal adaptado no campo filosófico, que foi fundar a sociologia, criou seu próprio brinquedinho para poder ter destaque e se deu super bem. Como sempre acontece, sai da filosofia e monta o seu próprio jogo. O pai fundador da sociologia nos propõe que a sociedade é lógica e cronologicamente anterior ao indivíduo, ou seja, o sujeito é construído nas relações sociais. A sociedade não é o resultado de um contrato e de uma livre manifestação de vontade, porque a sociedade já existia quando você nasceu. Você é social antes de querer qualquer coisa. É social porque é graças à sociedade que você pensa, posto que é a sociedade que te dá linguagem, é a sociedade que te dá a lógica, é a sociedade que te dá valores, é a sociedade que te dá tudo o que você precisa para emitir uma opinião individual. A anterioridade da opinião pública sobre as opiniões individuais corresponde à anterioridade da sociedade sobre os sujeitos. E é dentro deste quadro que a discussão sobre a liberdade agora é possível. Meus amigos, a psicologia social nos apresenta pesquisas acachapantes. Eu apresento apenas uma delas. Uma pesquisa da década de 50, proposta pelo pesquisador Salomon Asch. A pesquisa teve uma notoriedade que transcendeu os muros da universidade. É a pesquisa dos 5 pauzinhos, conhecida como The Largest Stick. A pesquisa
no meio de um monte de perguntas, o pesquisador apresentava 5 tracinhos, sendo que um deles claramente maior. No universo de respondentes, havia 49 atores e um efetivamente pesquisado. O objetivo é estudar a influência do coletivo, condição de vida no mundo, sobre o individual, supostamente livre. E a pergunta é: qual o tracinho maior? Veja que é uma pergunta de pura evidência, de pura constatação sensorial, que não cabe nenhuma dúvida. O tracinho maior era quase o dobro dos outros. Só que os 49 atores estavam instruídos para dizer que o pauzinho maior era outro que não o efetivamente maior. Entenderam? E o nosso herói pesquisado, no meio lá, foi vendo todos dizerem que o maior não era o maior. O laboratório é fantástico, porque joga a câmera no cara, vê a inquietação do sujeito, e ele tampa um olho, tampa o outro olho, olha de lado, começa a encarar as pessoas. E o pesquisador constatou que nesse contexto de manifestação social, que é o nosso contexto de vida, 8 de cada 10 entrevistados optou por concordar com o coletivo. Esses dois ganharam um nome na psicologia social: personalidade assertiva. Pessoas que suportam melhor a pressão do coletivo. Pessoas cuja constituição suporta melhor a tristeza da desaprovação do coletivo. Mas concordem comigo, se numa pergunta imbecil como qual o tracinho maior, 8 de cada 10 já abrem mão da evidência, imagine no caso de uma eleição. Manifestação livre por excelência. Você tem lá candidatos com 40%, 35% e candidatos com 2%. Como é duro votar na Erundina. Fica evidente que as grandes candidaturas atraem os indecisos. Fica evidente que eu não quero perder o meu voto. E o voto útil é a tradução eleitoral da pressão do coletivo sobre o comportamento individual. Naturalmente, isso me faz pensar numa outra pesquisa, o comportamento religioso do aluno da USP. E o pesquisador, já sabendo desses problemas, adotou 2 critérios metodológicos. O primeiro, uma pesquisa anônima por questionário, em urna secreta, sobre a frequência a cultos religiosos. E a segunda, uma consulta numa bateria enorme de grupos de discussão. Não só você manifestaria publicamente a sua opinião, como debateria sobre ela. Pergunto a você, o número de alunos da USP que manifestaram a frequência regular a cultos das novas igrejas pentecostais foi idêntico nos 2 métodos? Naturalmente que não. Entende-se assim o conceito de Elizabeth Neumann de clima de opinião. Todos nós temos uma intuição de qual é a opinião dominante num certo universo. E a intuição na USP é de que a opinião dominante é contra cultos religiosos, em especial esses. Mas a discrepância superou qualquer expectativa. Porque o número de frequentadores desses cultos foi 16 vezes maior nas manifestações anônimas. Ou seja, de cada 16 frequentadores, só um estava disposto a suportar a discussão sobre o tema no coletivo, no mundo da vida, nas relações sociais. A psicologia social mostra, então, o quanto nós estamos constrangidos a negociar a nossa própria identidade com aquilo que supomos ser a expectativa do outro. O quanto estamos obrigados a negociar a nossa própria construção identitária com aquilo que supomos represente a aprovação do maior número. E assim a professora Elizabeth Neumann, já no final do século XX, vai nos propor um modelo
o modelo da espiral do silêncio. Hoje em dia, modelo fabuloso para entender a questão da liberdade no mundo contemporâneo. Segundo a professora, um indivíduo que tem uma opinião que ele entende subjetivamente como minoritária, tende a se calar diante daquela temática, dando a impressão que aquela opinião é ainda mais minoritária do que é. E quanto mais minoritária a opinião, mais os seus adeptos se calam, numa perspectiva espiralada. Com isso você fabrica grandes unanimidades. Unanimidades em torno de Jader Barbalho, unanimidades em torno de Celso Pitta, unanimidades opinativas de gente que nunca viu essas pessoas, de gente que não tem a menor noção do que essas pessoas fazem ou fizeram, de gente que nunca acompanhou nada do seu trabalho, mas que só por uma questão de opinião pública manifestam apaixonadamente a sua adequada opinião individual. Que falar então da moda? Que falar então da escolha da indumentária? Que falar então do vocabulário, das palavras que usamos para nos comunicar? Que falar então da nossa maneira de andar, da nossa maneira de nos manifestar? O que falar da nossa existência? Talvez sejamos mesmo fundamentalmente livres, mas talvez também sejamos socialmente constrangidos pelo mundo social que nos cerca. Talvez sejamos livres no fundamento, mas escravos no cotidiano. Talvez o medo do isolamento, que é o nosso, o medo da desaprovação, que é o nosso, a angústia da desaprovação do outro que nos marca, nos tenha transformado, de fato, em alguém muito mais previsível do que nós, na nossa mais enlouquecida metafísica, sempre acreditamos ser. Bem, meus amigos, eu já passo de 2 horas falando. Numa primeira parte da minha aula, eu mostrei que o fundamento da liberdade em que acreditamos depende de algo de material em nós. Se você defende esta tese, defenda-a com coerência. Compre a alma e lute por ela. Se você acha que é só corpo, inscreva-se com o rabanete, o vento e o couve-flor. Você é o que só poderia ser. Naturalmente, o tema da liberdade não tem solução, porque a alma é indemonstrável, tanto na sua existência, quanto, sobretudo, na sua inexistência. Segundo, você se toma por rabanete ou por Deus, Criador da própria vida a partir do nada. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. 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 Bem, vai aí o convite